Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de resistência dos materiais. Só relembrando, na última aula nós falamos sobre um pouquinho já sobre tensão de cisalhamento dos materiais e também sobre pressão de contato. Anteriormente nós vimos sobre a questão de tração, compressão, as tensões atuantes, deformação, vocês estão lembrados? E agora, como um novo assunto, eu deixei na última aula somente alguns conceitos sobre cisalhamento e agora nós vamos aplicar então os exercícios que até então nós não fizemos. Então, só relembrando, tensão de cisalhamento, nós sempre pensamos em dois materiais. Podem ser metálicos, né? Vamos então imaginar em duas chapas metálicas, elas unidas, e nós sempre temos a união de componentes, chapas. A união é feita por quê? Por que tipo de elemento de fixação? Muitas vezes o parafuso, outra vez o rebite, temos também chaveta, temos a solda também, né? Mas nós vamos falar exclusivamente de alguns elementos de fixação. Então, vamos imaginar esse cisalhamento. Quando você tem duas chapas, eu já vou aqui para um exemplo, o primeiro exercício de exemplo nosso aqui. Então, você tem duas chapas unidas com um parafuso, aí você tem porca, você tem argoela de pressão. E o que acontece então quando você tem essa fixação? Depende muito do que? Da força aplicada nessa chapa. Então, dependendo da força aplicada, como vai ser tensionado esse parafuso? Como que esse parafuso, ao longo do tempo, ele vai sofrer um desgaste? E quando a gente fala de desgaste, nós podemos assimilar com a questão do cisalhamento do material. O cisalhamento seria o desgaste, então seria o corte do material, né? Então, com o tempo vai ter um desgaste que podemos, né, tá colocando esse conceito aí de cisalhamento junto a um desgaste do material. Enfim, então vamos para o exemplo aqui. Eu gostaria que vocês visualizassem então aqui esse desenho. Eu vou explicar para vocês esse desenho. Isso daqui, olha, vocês veem que é um garfo, tá? Um garfo, que eu quero dizer, é esse tipo de elemento, de componente mecânico, em que geralmente você tem, né, o garfo. É o que vocês estão vendo ali. E aí você tem o quê? Vocês têm uma chapa, né? Então ali seria ao contrário. O garfo está aqui. O garfo está aqui, certo? E aí você teria uma chapa fazendo essa união. Ok? Aqui, ó. Vocês têm um garfo e uma chapa fazendo a união desse conjunto. Então, para fixar isso daqui, nós temos que ter um parafuso, tá? Provavelmente esse parafuso é bom que tenha rosca. E aí eu vou apertar com o quê? Com a porca, né? Eu vou apertar eu sempre tenho que ter uma argoela de pressão, ok? Que é esse retângulo aqui. Então você vê que eu tenho um conjunto montado com um parafuso. Então nesse conjunto o que nós vemos? O item 1 é o parafuso M12. Então M12 de rosca, né, métrica, com 12 milímetros aí de rosca, diâmetro externo, 12 milímetros. Então, parafuso M12, garfo com haste. Esse garfo, então, com haste, esse garfo ele tem uma espessura, aqui de 6 milímetros, aqui a espessura, 6 milímetros. Okay? Argoela de pressão, eu tenho chapa de aço ABNT 1020, espessura de 8. Então, essa chapa, tem uma chapa aqui no meio, né? Essa chapa ela está daqui até aqui. Então o garfo está com uma chapa intermediando ali a fixação. E uma porca M12. Então a porca M12, né, no item 5 aqui, ó, porca M12. Então esse conjunto, o que eu quero saber desse conjunto? Eu quero saber qual é a tensão de cisalhamento que eu tenho aqui, nesse conjunto montado, né? Então a pergunta ela é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o material. A tensão de cisalhamento atuante. Se a gente analisar os elementos atuantes, vamos olhar para o parafuso. O
parafuso aqui. Então a tensão de cisalhamento, nós vamos considerar o quê? Tensão de cisalhamento eu tenho onde vai ocorrer o cisalhamento desse conjunto. Se eu tenho um parafuso, é importante a gente identificar a força. Eu tenho uma força aqui, o exercício ele fala dessa força, tá? Eu não coloquei ali, mas essa força é de 6 kN. 6 kN. Então eu tenho uma força, vocês veem que eu tenho, se eu tenho uma força para lá, né? Eu tenho uma força aqui para cá, ó. Certo? Então, ok? Ação-reação aqui. Então essa força de 6 kN, o que vai acontecer com o conjunto? Fica fácil nós entendermos o conjunto simples. Eu vou ter um cisalhamento aonde? Eu tenho um cisalhamento aqui, ó, vou até identificar. Nós podemos colocar aqui esse ponto como A e esse ponto como A, né? Esse ponto como B, esse ponto como B. Aí só para vocês terem uma noção, uma ideia, tá? AA e BB. Então, eu vou ter um cisalhamento, vocês devem concordar comigo que eu tenho um cisalhamento aqui no parafuso, um cisalhamento nessa região. Por quê? Olha, eu tenho um conjunto, o garfo, e eu tenho uma chapa no meio. Então, se o garfo está aqui e logo eu tenho uma chapa, eu vou ter um cisalhamento aqui, exatamente nessa região do parafuso, entre aqui, ó, o garfo e a chapa. Por quê? Existe uma união de materiais ali. Então o parafuso ele vai sofrer um cisalhamento aqui, ó. Então provavelmente esse garfo aqui ele é furado, esse garfo ele é furado, onde passa o parafuso, e eu tenho um cisalhamento exatamente nesse plano aqui, né? Entre a chapa, aqui internamente, a chapa aqui, e o garfo eu tenho um cisalhamento. Eu tenho futuramente, é bem provável que ocorra um desgaste é natural, né? Então o cisalhamento vai acontecer aonde? Aqui no AA. E um outro cisalhamento vai acontecer aqui no BB. Ok? Um outro cisalhamento aqui, né? Aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Na parte de baixo do garfo, BB. Então a mesma coisa, eu tenho o garfo, eu tenho logo a chapa no meio. Então eu tenho, ó, uniões. O que está o material cisalhando com o outro? É a chapa com o garfo. Exatamente na posição do parafuso. Está cisalhando. Então eu tenho o BB. Então eu tenho duas regiões, tá? Duas regiões aqui, essa região e essa região, duas regiões com cisalhamento. Isso é importantíssimo que a gente identifique, porque quando você tem que ter um bom senso, você vai aprender muitos conceitos de componentes mecânicos, de forma que você olha o componente e você já sabe, aqui você tem união de duas chapas, um garfo com uma chapa, com certeza essa união, você vai ter uma movimentação ali, pode ser até fixo todo esse material, mas de uma certa forma, toda fixação ele tem uma movimentação, ou seja, uma vibração, né? Então vai ocorrer o desgaste, onde você tem sempre uniões de chapas metálicos, parafusos, então nessas uniões é bem provável que tenha um desgaste. Então, o que o exercício pede? Qual é a tensão de cisalhamento desse conjunto? O que nós vimos na aula passada, já que existe uma fórmula para calcular a tensão desse cisalhamento. E a tensão de cisalhamento o que é? É o que? Vocês têm no material já lá que eu passei na última aula, o que? Que é a tensão dividido por N, que é o número de elementos que vão cisalhar. Número de elementos de cisalhamento. N vezes o que? A área de cisalhamento. Qual é a área de cisalhamento aqui, pessoal? A área de cisalhamento tem os três componentes aqui unidos onde vai ocorrer o cisalhamento. O parafuso, né? A haste do garfo e a chapa. Então, qual é a área, a seção de cisalhamento? A seção de cisalhamento é a seção do parafuso. Então, eu tenho aqui, ó, AA, seção do parafuso, assim como BB, eu vou ter a seção do parafuso. É a mesma? É a mesma. O parafuso, o diâmetro ele é igual, idêntico, no comprimento todo do parafuso. Né? Então o que eu tenho? Ó? Quantos elementos que eu tenho cisalhando? Duas seções do parafuso, em dois pontos, AA e BB. Duas seções. Então aqui, número de elementos que estão cisalhando é o N. Quantos são? 2.
Duas vezes. Duas vezes o quê? Duas vezes a área. A área de quem? Do parafuso. É onde a seção que vai ocorrer o cisalhamento, do parafuso. O parafuso é que está suportando toda aquela carga ali, né? De 6 kN. Ele que está segurando ali, ele que vai sofrer essa tensão de cisalhamento. Então, olha só. Coloco 6.000, que é a carga, coloco 2, que é duas seções aí do parafuso, vezes a área de cisalhamento. Como é que eu faço para calcular a área, então? A área da seção do parafuso. A área nós sabemos que é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Eu utilizo bastante essa fórmula porque eu já coloco o diâmetro direto na fórmula. Muitos gostam de utilizar a fórmula π vezes raio ao quadrado, que é a fórmula da área também. Mas, como trabalhamos diâmetro, π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Quem que é π? 3,14, colocar na sua calculadora, 3,1415, né? Enfim, quiser colocar direto na calculadora, ótimo, vai estar até mais preciso o resultado, mas não tem problema. Quem quiser colocar 3,14, ótimo. π, 3,14 vezes diâmetro. Qual é o diâmetro do parafuso? Ele, 12, é o diâmetro externo ali da rosca. Então, 3,14 vezes 12, que é o diâmetro, elevado ao quadrado. Diâmetro ao quadrado dividido por 4. Essa conta vocês fazendo, 113,04. O quê? Milímetro quadrado. Estamos trabalhando com milímetro, ok? 12 milímetros. Identifiquei a área. Identificando a área, eu já coloco a área de cisalhamento aqui. Ó. Então fica 6.000 dividido por 2, duas seções de cisalhamento, vezes a área dessa seção, 103,04. E a tensão vai ser o quê? 6.000 fazendo essa multiplicação, dá 226,08 e o resultado, tensão 26,5 Newton. Eu estou trabalhando em Newton aqui, tá? Detalhe, eu coloquei 6.000 porque eu tenho 6 kN. 6 kN, você já sabe, 6 kN é igual a 6.000 Newton. Eu sempre trabalho em Newton, por quê? Para dar no final Newton por área, né? Newton por milímetro quadrado. E Newton por milímetro quadrado é megapascal, MPa. Então vai dar 26,5 MPa. Tudo bem, pessoal? Calculamos então a tensão de cisalhamento. Já olhamos ali, vimos duas seções ali do parafuso, nesse conjunto de haste, parafuso e mais uma chapa. Mas o exercício ele pede mais uma situação, que é a pressão de contato na chapa intermediária. Pressão de contato. Então, olhando de novo para essa montagem aqui, onde está a pressão de contato? A pressão de contato, olha só, na chapa intermediária está pedindo, na chapa intermediária. A chapa intermediária ela está aqui, ó. É essa chapa que está dentro aqui do garfo. Então a pressão de contato na chapa, tá? Qual é a área da pressão? Qual é a pressão de contato que eu tenho? Eu tenho do garfo sobre a chapa. Então a pressão de contato que eu tenho sobre a chapa é uma só. É uma só. Então voltando à fórmula. Essa fórmula aqui já é a fórmula de pressão de contato. Qual que é a fórmula? A fórmula ela é π, na verdade é sigma d, né? É pressão de contato, sigma d. É igual a Q, que é a carga, dividido por N, o número de elementos que eu estou calculando essa pressão de contato. Nesse caso é um só, é um parafuso só, uma chapa só, ok? Vezes 12 vezes 8, porque 12 é o diâmetro, né? Então essa fórmula, eu nem coloquei aqui, mas é Q dividido por N vezes diâmetro vezes T. O diâmetro é 12, porque o parafuso é M12, né? E 8, que é a espessura dessa chapa, que eu estou calculando. A espessura de 8 milímetros, são tudo milímetros. Então, um parafuso vezes 2 milímetros de diâmetro do parafuso vezes 8 milímetros, que é a espessura da chapa. E então, fazendo a conta, 6.000 dividido por 96, você faz a conta aqui de multiplicação, nós temos um resultado de 62,5 MPa. Qual é a tensão de contato, a pressão de contato na chapa intermediária? A pressão vai ser de 62,5 MPa. E finalizando esse exercício, a terceira pergunta que ele faz: qual a pressão de contato nas hastes do garfo? As hastes do garfo, eu tenho duas hastes.
Então qual que vai ser a pressão de contato? Tem um contato aqui e contato aqui, essas duas hastes. Dois contatos. Né? Então por isso que aqui no N, ó, na pressão de contato, vou usar a mesma fórmula, só que agora no N eu tenho 2. Porque a haste, eu tenho duas hastes aqui para uma chapa. 2 vezes 12, que é o diâmetro do parafuso, vezes 6. Ah, por que é 6? Porque a espessura da minha haste, ela é 6. Foi colocado garfo com haste, espessura de 6. Então, vou utilizar 6 milímetros aí de espessura. Fazendo essa conta, vai dar 41,7 megapascal. Então, são situações, gente, que a gente pode estar determinando com cisalhamento. Tensão de cisalhamento, né? E pressão de contato, sempre verificando onde está o contato dos componentes mecânicos, onde está exercendo a pressão. Ah, eu quero a pressão na chapa, a pressão no garfo. É possível a gente fazer isso, tá bom? Vou colocar mais um exemplo para a gente discutir hoje, ok? Então, pessoal, vamos para mais um exemplo, tá? Agora nós vemos aqui, olha, vamos observar aqui no quadro do desenho. Nós vemos aqui duas chapas aqui montadas com esse elemento de fixação que é um rebite. Então eu tenho uma chapa sobre a outra, ok? Uma chapa está um pouquinho à frente aqui, saindo para cá, e aqui aos pontos de onde eu coloquei, onde foi instalados os rebites. Observe que o desenho está em corte e nós temos então a chapa superior e a chapa inferior. E eu verificando esse desenho por cima, eu vejo então que são 5 rebites na chapa. Okay? São 5 rebites na chapa. Vamos verificar então a questão de cisalhamento nesse conjunto. O exercício ele nos dá algumas informações. A carga ela é de 125 kN. Eu tenho uma carga então sobre essa chapa, 125 kN. Tá? Então eu vou ter pressão aqui nos rebites. Quantidade de rebites, 5. Aqui já me dá a tensão de cisalhamento. Lá no anterior nós calculamos a tensão. Aqui eu já tenho, para esse material, a tensão de cisalhamento, que é 105 megapascal. Muitas vezes, dependendo do material, você consegue a informação de tensão em tabelas. Né? Buscando tabelas normalizadas, vocês conseguem o valor de tensão de cisalhamento. Então, nesse caso, esse material 105 MPa a tensão de cisalhamento e a tensão de pressão de contato. Pressão de contato, que é sigma D, que nós já vimos lá, porém agora ele também nos dá a informação de pressão de contato, que é 225 MPa. Okay? E também nos dá aqui T, que é a espessura da chapa de 8 milímetros. Muito bem, essas informações foram dadas. Ele pede para nós dimensionarmos, né? Fazer o dimensionamento desse rebite, ou seja, o que eu preciso dimensionar? O diâmetro. Ele pede para eu determinar o diâmetro ideal desse rebite para utilizar, né, nesse conjunto, sabendo que a tensão de cisalhamento é 105 e a pressão de contato é de 225 MPa. Então, vocês se lembram das fórmulas? Tensão de cisalhamento dos rebites, a primeira fórmula. Então, a tensão é a carga sobre o número de elementos que eu tenho vezes a área de cisalhamento. Nós temos a carga? Temos 125 kN, que equivale a 125 mil newtons, sempre em newton aqui para poder ter o resultado em newton por milímetro quadrado. Nós sempre estamos trabalhando com newton por milímetro quadrado ou megapascal. Então 125 mil, coloquei em newton dividido pelo número de elementos, quantos rebites que ele fala? 5. 5 rebites, então o número de elementos 5. E agora a área de cisalhamento. Mas nós não temos o diâmetro do rebite, porém eu quero calcular o diâmetro do rebite. Então, eu vou colocar aqui na fórmula da área, π vezes diâmetro ao quadrado por 4, eu vou colocar 3,14 vezes diâmetro ao quadrado por 4. Então, se eu fizer dividir aqui 3,14 dividido por 4, né, vezes diâmetro ao quadrado, se eu dividir 3,14 por 4, eu tenho 0,785 vezes diâmetro ao quadrado. Consigo o resultado dessa área? Não, porque eu não tenho o diâmetro.
Mas, então, o que eu vou fazer? Vou deixar dessa forma. Qual é a minha área de cisalhamento? 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado. É esse o resultado da área. Porque eu não consigo desenvolver, eu quero achar o diâmetro. Então, para eu achar o diâmetro agora, vamos trazer a área para a minha fórmula. Aqui, ó. 0,785 vezes diâmetro ao quadrado. Né? Então vai ficar 125.000, que é a carga, dividido por 5 rebites, vezes a área, que é 0,785 vezes diâmetro ao quadrado. Isso aí o que é? Tensão de cisalhamento. Mas, vocês estão lembrados que no exercício ele está dando a tensão de cisalhamento, 105 MPa. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá, substituir aqui, ó. Tensão é 105, vai ser igual a 125.000. Aqui eu já multipliquei 5 vezes 0,785, que eu posso multiplicar, dá 3,92 vezes diâmetro ao quadrado. E agora com essa situação eu consigo isolar o D e calcular o diâmetro, ok? Então eu tenho isso vezes isso, multiplicar aqui em cruz, né? 105 vezes 3,92 vezes diâmetro ao quadrado, 105 vezes 3,92 vai dar 411,6 vezes diâmetro ao quadrado. Multipliquei em cruz. E 125.000 vezes 1, 125.000. Diâmetro ao quadrado, isolei, joguei 411 para baixo, fiz a divisão, tirei a raiz, porque é diâmetro ao quadrado, resultado, raiz quadrada de 303,7 vai ser igual a 17,42. O que? Meu diâmetro do rebite. É só isso? Então, beleza, o meu diâmetro do rebite vai ser 17,42? Não. Por quê? Porque quando eu calculo o cisalhamento, a tensão de cisalhamento, chegar nesse resultado, eu não sei quanto é a pressão. Dependendo da força ali, eu tenho muita pressão. E, dependendo da força, esse diâmetro não vai ser suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular também a pressão de contato. Vamos ver como é que fica? Pressão de contato. Eu tenho pressão de contato, sigma D igual a carga, 125.000, que eu tenho a carga dividido por, essa fórmula nós já falamos no exercício anterior, vezes o número de elementos, vezes o diâmetro do elemento, vezes T. O que é T? É a espessura da chapa, né? A espessura da chapa que foi dada. T, olha, 8 milímetros. Muito bem. Também vou isolar o D, ó, porque se foi dada a tensão, a pressão de contato, foi dado 225 MPa. Já substituo, 125.000 eu já tenho ali, N são 5, né? 5 rebites vezes o diâmetro vezes 8, 5 vezes 8, 40, já fico com o D aqui embaixo, diâmetro. Multiplico em cruz, eu tenho 225 vezes 4, 40, vai dar 9.000, D, estou multiplicando em cruz aqui, é igual a 125.000, diâmetro vai ser 125.000 dividido por 9.000, que vai dar 13,9. Então, nós só confirmamos uma conclusão, confirmamos o resultado, porque o que eu tenho que fazer agora? Tenho pressão de contato, tenho cisalhamento, tensão de cisalhamento, o que eu preciso fazer? Comparar qual é a maior, 13,9 ou 17,42? 17,42. Então, 17,42 vai ser o maior diâmetro desses cálculos, é o que eu vou usar para o dimensionamento do meu rebite. Isso vai garantir, né, que eu suporte toda essa carga. Então, dentre os dois, poderia ser o contrário, poderia, dependendo da carga, ele poderia. Mas eu sempre vou analisar os dois casos, cisalhamento dos rebites, pressão de contato, identificar onde está o maior diâmetro e considerar esse maior diâmetro como o diâmetro do rebite. Então, dimensionei o meu rebite para essa força. Quanto que deu? 17,42. Se você pegar a tabelinha normalizada de rebites, o rebite mais próximo de 17,42 vai ser 18 milímetros. Então, pode selecionar um rebite de 18 milímetros e utilizar aqui, ó, vai dar tudo certo. Essa carga, o rebite vai suportar sem problema nenhum. Na verdade, os 5 rebites. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela aula de hoje. Tá? Como sempre, deixando alguns exercícios para você. Tá bom? Valeu!